Para os participantes do curso de extensão à distância, Sistemas Clear de Alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Hoje nós trataremos de metalinguagem para escrita num assunto que vai ser muito útil para vocês. É sobre a concordância quando nós temos tempos compostos ou locuções verbais. As pessoas, em geral, têm alguma dificuldade em saber como é que ocorre essa concordância. Então, nós vamos ver o que vamos fazer para uma concordância correta nessa situação. Em primeiro lugar, só o auxiliar mais à esquerda da cadeia de verbos flexiona em pessoa e número. Mas ele vai flexionar de acordo com o que dita o verbo principal que está na extrema direita. Pelo exemplo, vocês vão compreender. Deve estar havendo dúvidas. Nós temos uma cadeia com 3 verbos. O primeiro é o que está mais à esquerda, que é o deve. É o único verbo que flexiona em pessoa e número. Os outros estão nas formas nominais. Mas ele vai flexionar, ou seja, ele vai concordar de acordo com o que o último verbo à direita, que no caso é havendo, determinar. Então, o que ocorre? O verbo haver, quando ele significa sentido existencial, quando ele tem esse sentido de existir, ele é um verbo transitivo direto, ele perde um objeto direto, mas não tem sujeito. O auxiliar para concordar tem que ir para a terceira pessoa singular, porque essa oração é uma oração sem sujeito. Então, vejam que nessa frase deve estar havendo dúvidas. Dúvidas é objeto direto do verbo haver, mas ele não admite sujeito. É um verbo que, com esse sentido de existência, não admite sujeito. Então, o auxiliar, que é o primeiro à esquerda, ele vai se comportar conforme determina o havendo, que é o que nós chamamos do verbo principal. Ele vai, então, para a terceira pessoa do singular. Podem-se estar considerando outros aspectos. Aqui nós temos novamente uma cadeia com 3 verbos. O verbo mais à esquerda é podem. Só ele é que vai flexionar em pessoa e número. E vocês estão vendo que ele está na terceira pessoa plural. Por que ele foi para a terceira pessoa plural? Porque o verbo mais à direita, que é o principal, é um verbo transitivo direto, mas que aqui está na voz passiva. Estão vendo aquele se que vem depois do podem? Aquilo é um pronome apassivador. Ele está dizendo que nós estamos na voz passiva. Então, o que acontece na voz passiva? O que era o objeto direto na voz ativa, que são outros aspectos, passa a ser o sujeito paciente. E é com esse sujeito paciente que o auxiliar podem
está concordando. Por isso ele foi para a terceira pessoa do plural. Aqui nós vamos ver um outro exemplo. Nós vamos usar a passiva analítica, que é para vocês verificarem mesmo que outros aspectos na voz passiva passam a ser sujeito. Eu vou colocar a mesma frase agora na passiva analítica, que é com auxiliar mais particípio. Outros aspectos podem estar sendo considerados. Então, nós temos aqui agora uma cadeia com 4 verbos. Nós temos podem, que é o auxiliar mais à esquerda, é o único que flexiona em pessoa e número. Depois nós temos o estar, que é um auxiliar de progressividade. Depois nós temos o sendo, que é o auxiliar da voz passiva, o verbo ser. É com ele mais particípio que nós construímos a voz passiva. E depois nós temos considerados. É uma cadeia com 4 verbos. Esse considerados está no particípio. Ele é o verbo principal. Ele está mais à direita na cadeia. É por isso que podem vai para a terceira pessoa plural. Porque esse verbo é um verbo transitivo direto e o sujeito paciente aqui é outros aspectos. Na voz ativa ele era o objeto direto. Podemos estar considerando outros aspectos. Eu botei agora na voz ativa, mas ali no exemplo que nós estamos examinando é voz passiva. Outros aspectos podem estar sendo considerados. Então verifiquem que aqui, por ser uma voz passiva, o sujeito é paciente. E o podem foi para a terceira pessoa do plural, concordando com esse sujeito paciente que está no plural. Mas tudo isso porque é assim que determina o último verbo da cadeia, que é o verbo principal. Considerados, ele está no particípio. Quando nós temos a voz passiva analítica, que é aqui que estamos examinando, com auxiliar ser, sendo considerados, o particípio flexiona em gênero e número, mas não em pessoa, viram? Em gênero e número. Ele vai flexionar quando o auxiliar for o auxiliar ser. Se fosse o auxiliar ter, o particípio não flexiona em gênero e número. Outros aspectos que nós temos que considerar é para qual forma nominal vai o verbo seguinte ao primeiro auxiliar e os outros verbos seguintes, porque nós temos 3 formas nominais, não é? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. A escolha entre qual das 3 formas nominais vai ser usada depende do auxiliar que vem antes. Então, por exemplo, se você tiver essa cadeia que nós estamos examinando, outros aspectos podem estar sendo considerados. A cadeia podem estar sendo considerados. O primeiro auxiliar é podem, e o auxiliar poder, ele exige o verbo seguinte no infinitivo. É como está o auxiliar que vem logo depois, está. Ele está no infinitivo porque o auxiliar que veio antes, que é poder,
exige a forma no infinitivo. Agora, esse auxiliar estar, quando ele indica progressividade, como é o caso, as ações que estão continuamente acontecendo, ele perde gerúndio. E por isso o auxiliar sendo está no gerúndio. O sendo é o auxiliar de voz passiva aqui, como nós estamos examinando. Ele exige o particípio. Então, o verbo principal está no particípio. Resumindo, o auxiliar indica para qual forma nominal vai o verbo a seguir. Poder perde infinitivo, estar perde gerúndio e o sendo perde o particípio. Como vocês sabem, nós sempre continuamos trabalhando os conteúdos que são mais frequentes nos textos escolares das outras disciplinas, e hoje vai ser da disciplina de Ciências Humanas e da Natureza. Um dos conteúdos que é muito trabalhado em Ciências Humanas é o conteúdo da profissões. Então, o professor vai colocar na lousa o que eu quero ser quando eu crescer. Ele pergunta aos alunos o que eles querem ser quando crescerem. E vai, então, colocando numa primeira coluna o nome da profissão bem à esquerda da lousa, precedida por um símbolo, porque isso já está preparando para os gráficos. Nós então vamos para cada profissão ter um símbolo, um coração, uma estrela, uma flor. Depois de fazer a listagem, o professor vai iniciar a votação com o seguinte comando: quem prefere ser? Aí você vai começar pela primeira profissão no topo da coluna. Chame um aluno para ir computando em voz alta. 1, 2, 3, à medida que vão votando, as crianças vão votando se preferem ser aquela profissão. E aí você vai traçando uma reta dos quadradinhos com a diagonal que assinala 5 tracinhos, não é? E ao lado direito do nome da profissão, na lousa. Depois que forem computados todos os votos a favor de uma profissão, chame outro aluno para computar os da profissão seguinte, até que toda a lista seja computada. Segue-se o resultado dos quadradinhos para cada profissão. Aproveite para exercitar a tabuada de multiplicação de 5 pelo número de quadradinhos conferidos a cada profissão, colocando o resultado depois do sinal de igual em cada linha. A seguir, você vai ensinar os seus alunos a construir um gráfico. As instruções se encontram no livro. Vamos então passar ao traçado das letras manuscritas. Nas folhas que se encontram no livro de anexos dessa unidade, as crianças vão então traçar as letras de acordo com as suas instruções. Vocês vão então dizer: vamos aprender a traçar
as duas letras que realizam a conversão, e aí você diz, colocando a língua contra o palato e o ar ressoando nas fossas nasais, você diz apontando na lousa para as duas letras que realizam o grafema. E esse você vai diz o som, né? Emite o som, ele pode ser dito, e aí você explica para as crianças como é que ele deve ser dito, né? A língua achatada contra o palato duro, céu da boca, não? O queixo um pouquinho para baixo, mas o som vibrando pelo nariz. Depois de emitirem esse som, é que vamos iniciar o traçado. Você aponta então na lousa para a primeira letra do dígrafo, dizendo: da esquerda para a direita, começar uma bengalinha que depois desce numa reta inclinada. Subimos pela mesma reta inclinada até o topo, grudando mais uma bengalinha que termina com uma pequena voltinha para poder ligar a letra seguinte. E aí você aponta para a segunda letra do dígrafo. A seguir, vamos traçar a letra minúscula, a mesma letra minúscula. Você aponta para a primeira letra do dígrafo, começando de baixo para cima, uma curva com a reentrância para a esquerda. No topo, descemos numa reta até a linha da pauta e retornamos até a metade para traçar uma bengalinha que volta até a base e termina com uma pequena voltinha para poder ligar a letra seguinte. Agora vamos repetir o traçado das duas letras minúsculas até o meio da linha, sempre realizando o som Trata-se agora das duas letras que convertem, e agora você vai dizer o som, novamente achatando a língua contra o céu da boca, mas agora o ar ressoando pelos lados da boca, dizendo I. É o mesmo som que aparece na segunda sílaba de velha. Com essas duas letras, nós sempre vamos ler esse mesmo som. Vamos traçar a primeira letra em minúscula cursiva. A primeira letra, vocês já sabem traçar, foi vista em outras unidades anteriores. E a segunda letra, vocês viram no dígrafo anterior, é a mesma. Então, podem seguir as mesmas instruções. E aí nós vamos dizer, antes de fazer o traçado, nós vamos dizer com a língua achatada contra o céu da boca e aqui nós terminamos o traçado dos dígrafos. A atividade a seguir é o ditado. No livro dos anexos, você vai encontrar
as folhas do ditado dessa unidade, em que no topo estão todas as letras em manuscrita que vão ser utilizadas nesse ditado. Então eu vou ditar e você vai poder escrever. Porto Alegre, vocês devem escrever em números. 12 barra inclinada 0 6 barra 2018. Para minha filha, vírgula, com amor. Mudar de linha, começando com letra maiúscula. Mando, agora tem um tracinho pequenininho. Li pelo portador o livro prometido. Ponto. Mudança de linha. Começar com letra maiúscula. Ele é lindo. Ponto de exclamação. Na mesma linha, mas começando com letra maiúscula. Narra como a letra A, com letra maiúscula, foi inventada. Ponto. Mudança de linha, começando com letra maiúscula. Rita. Depois do ditado, nós vamos fazer, então, a leitura em voz alta da unidade A Invenção do Alfabeto, que se encontra no livro Aventuras de Vivi no Mundo da Escrita. Então, todos juntos vamos ler em voz alta. Vivi, Fafá e Juju já estavam conseguindo decifrar os nomes de alguns faraós, de cidades e da deusa Hathor, que, para os egípcios bem antigos, significavam o amor, a beleza, a música, a alegria e ser mãe. Então, o robô Mané comentou: falando em Hathor, vamos para um lugar na península do Sinai, onde foi encontrada uma pequena esfinge com uma inscrição em 2 línguas, o egípcio antigo e o cananeu. Nesse lugar, Serabit el-Kadem, ficam as ruínas do templo dedicado à deusa Hathor, na península do Sinai. O grupo entrou no túnel do tempo e no ano de 1905 chegou a Serabit el-Kadem, um lugar com muita montanha no meio do deserto. Nas ruínas do templo havia muitas pessoas fazendo escavações, orientadas por um casal a quem o grupo se dirigiu. Eles depois ficaram sabendo que se chamavam Flinders e Hilda Petrie. Vivia fazendo as perguntas e o robô traduzia para o inglês. Nós somos do Brasil e estamos percorrendo os lugares do mundo onde foi inventada a escrita. O que vocês já encontraram por aqui? A arqueóloga Hilda Petrie descreveu os achados. Em primeiro lugar, vocês têm que saber o que era esse lugar e quem escreveu essas inscrições. Como vocês já sabem, esse lugar fica na península do Sinai, que antigamente, ao norte, era ligada por terra ao Egito, embora também se pudesse chegar por barco atravessando o Mar Vermelho. A península do Sinai tinha muitas minas, mas aqui em Serabit el-Kadem havia minas de turquesa,
uma pedra azul preciosa que era muito apreciada na corte dos faraós. Então, mais de 1 milhar de mineradores veio para cá trabalhar nas minas. Na sua maior parte eram judeus que falavam uma língua chamada cananeu e não eram escravos. Por volta de 1550 antes de nossa era, esses trabalhadores, vivendo isolados, trabalhando duro nessa região seca, sentiram a necessidade de fazer o registro de suas vidas, do tipo, por aqui passei, colocando seu nome ou um agradecimento a uma deusa que passaram a venerar, porque era a patrona dos mineiros, a deusa Hathor. Na produção textual, nós vamos trabalhar com a elaboração do texto de aviso. Nós vamos redigir o texto do aviso seguindo o planejamento e o plano que foi feito na unidade anterior. Primeiro, sobre o que é o aviso, né? Que é a mensagem, decidindo para quem é que nós vamos escrever o aviso e sabendo qual é a situação comunicativa. Ou seja, um aviso é colocado no mural, nos corredores, é essa situação comunicativa. Ou seja, nós vamos escrever, vamos redigir esse aviso, sabendo que as pessoas que vão ler o aviso não estão lendo no mesmo momento em que eu escrevia, num outro tempo e num outro lugar. Eu não escrevi no corredor, no mural onde o aviso está sendo lido. Então eu preciso estar atento a como eu vou escrever esse aviso. Eu passo então a seguir o plano, que começa sempre com o local e a data onde a pessoa está escrevendo o aviso. Aí você vai começar a redigir para o que você está escrevendo aquele aviso. Convidamos todos os professores para assistirem a uma representação que nós vamos apresentar na nossa aula. E aí tem que colocar o local, a data e a hora da apresentação. A apresentação vai ser no dia, e aí põe números, né? Põe a reta inclinada, depois põe o mês e depois mais a reta inclinada, o ano. E aí põe a hora e o local, anfiteatro da escola, ou no teatro da escola. Tem que escrever tudo isso. Depois põe quem é que está convidando. Outras atividades nessa unidade, como a Hora da Poesia, que é um coral com o poema As Abelhas, do grande poeta Vinícius de Moraes. E na atividade musical, nós temos a canção de roda Ciranda, Cirandinha. Vamos também, nessas outras atividades, fazer uma pré-leitura do mapa mundi da Ásia e também de um mapa onde se encontra Serabit El-Kadem. Aqui encerramos essa parte de metalinguagem e de práticas da unidade 5.
Espero por vocês na próxima unidade. Muito obrigada.